Fala galera, meu nome é Gustavo Henrique, sou professor de filosofia. Você que está querendo dar aquela preparada, seja para o Enem ou para terminar o ensino médio, vamos começar agora nossas aulas sobre os autores pré-socráticos. Os autores pré-socráticos, eles se preocupavam muito com a ideia da filosofia da natureza. Como assim? Eles queriam explicar a natureza, os desenvolvimentos dela, ou até mesmo determinados processos que ocorriam nos fenômenos naturais, certo? Então, a filosofia desse período ela é justamente voltada para a explicação da physis. Physis aqui que se chama natureza, gênese, tá? Surgimento das coisas. E qual é a arque? Arque aqui seria a substância primordial que deu origem às coisas, tá? Então, do que é composto a vida, do que é composto o cosmos, qual é essa substância que deu origem a tudo aonde vivemos e habitamos? É justamente essa ideia do que compõe tudo. Então, essa filosofia ela é considerada como cosmológica ou cosmologia, que seria uma explicação racional da origem do universo e a construção de um pensamento lógico. Esses primeiros filósofos eles justamente estão preocupados em dar uma explicação totalmente racional, de novo, fugindo da ideia de mitologia, tá? E voltado já para uma função mais científica, para uma explicação mais voltada na base de observação e comprovação. Os primeiros filósofos, eles se ocupam das questões referentes justamente dessa existência de um princípio único e criador. Olha, de novo, a arqué voltada para a physis, tá? Ou seja, a substância primordial voltada para a criação da natureza. E como ela é ordenada e rege todas as coisas. Essa ideia de ordem já estaria trazendo uma primeira base do que seria a famosa física ou química que conhecemos hoje em dia. Então, esses primeiros filósofos, eles são os filósofos voltados já para uma construção de um método, esse método que vai criar uma ideia de ciência para aquele período e vai determinar essas regras que devem ser seguidas por todo e qualquer filósofo, tá? E o foco dessa explicação inicial é sempre a natureza e de como somos compostos ou de que somos compostos, tá? Esses filósofos, eles vão estar se dividindo em monistas, que eles vão falar que existe somente um elemento primordial. E temos os pluralistas, que são os filósofos que vão falar que varia entre dois ou mais elementos para se criar a existência da vida e do cosmos que habitamos. O primeiro filósofo que se tem indícios é o Tales de Mileto. Ele vai nascer em 624 a.C. e falecer em 546, tá? a.C. Segundo o Tales de Mileto, tudo que ocorre no mundo tem origem na base da água. Ele, através de suas observações, vai determinar que tudo que habita, tudo que vive, e até coisas como planta, elas precisam da água para poder sobreviver. E nenhum ser vivo consegue existir sem a água, tá? Então, ela seria a nossa primeira matéria-prima. Ela seria a arqué, que vai comprovar e vai criar todo o cosmos. Para o Tales, segundo eles, esses acontecimentos que ocorrem no mundo são fenômenos, são referentes a fenômenos naturais. Então, tudo que ocorre na natureza é devido a esse próprio fenômeno. E esse fenômeno, de alguma forma, vai impactar na nossa vida, tá? E ele precisa ser observado e ter uma descrição voltada para a racionalidade, para o logos. O próprio Tales ele vai ter um grande conhecimento voltado para astronomia, geometria, um grande domínio na área da matemática, tanto que ele vai ser um dos primeiros a prever o eclipse solar. E através dessa previsão do eclipse solar, ele também vai acabar utilizando esse método matemático, astronômico e geométrico dele para determinar quando vai surgir uma seca lá na Grécia Antiga. A partir disso, ele começa a investir boa parte do dinheiro dele em produções de plantações de determinados produtos daquele período. E ele vai estocar, principalmente, a matéria-prima para fazer o azeite de oliva, tá? Quando ele faz esse estoque, ele vai começar da oliva, ele vai começar a depois, no período da seca,
a revender a um preço elevado e assim ele vai cada vez mais ampliando o seu sistema de riqueza. O Tales ele pertencia então a uma aristocracia, uma classe mais elevada na sociedade democrática grega, tá? O próprio Tales de Mileto, quando ele afirma que a arqueia, a substância primordial é a água, ele vai trazer esse método que comprova a tese e a ideia dele, que é algo que tudo é formado, que é necessário para a vida, que se move e se transforma, ou seja, a água em todo e qualquer estado ela vai sofrer uma transformação entre sólido, líquido e gasoso, e a própria resposta do Tales é que tudo é composto por essa água, tá? O outro pré-socrático que temos base é Anaximandro de Mileto. Pessoal, Mileto é a cidade de onde veio, não o sobrenome da pessoa. Tales de Mileto significa que ele veio da cidade-estado Mileto, tá? Então, na Grécia, era comum você referir a pessoa não pelo sobrenome, mas pela cidade e estado do qual ela pertence, certo? O Anaximandro de Mileto, ele já vai afirmar que tudo que compõe o ser humano, o mundo, o cosmos em si, é um objeto indeterminado. Ele vai dizer, olha, esses elementos, água, por exemplo, não é uma base racional, porque esses elementos podem ser compostos de outro. Então, deve ter alguma coisa que existe ali, que eu não consiga ver, mas que é um indeterminado. E ele vai dar o nome disso de apeiron, tá? O próprio Tales, ele vai ser contemporâneo do Anaximandro. Ambos vão viver no mesmo período. E ambos vão buscar respostas diferentes das coisas que originaram o mundo. O Anaximandro acaba colocando que é determinado e limitado. Essa ideia dele, mais para frente, vai influenciar Demócrito, tá? Na ideia do átomo. Porém, para o Anaximandro mesmo, só fica o apeiron, determinado e ilimitado. Essa é a resposta dele. E outra, para o próprio Anaximandro, quando ele afirma que o cosmos tem um tempo cíclico, mas uma substância infinita, ele diz que, por ser cíclico, sempre estaremos num período de constante transformação e mudança e voltaremos para as mesmas coisas. Aqui ele está explicando as próprias estações. Ele está dando uma explicação baseada numa racionalidade pelas estações, transformações do mundo, tá? E até mesmo períodos de chuva, de seca. Anaximanes de Mileto, ele vai ser um filósofo também pré-socrático, no qual vai afirmar que o ar é a substância primordial de tudo. Ele vai pegar a mesma base de método que vamos ver em Tales, de questionamento, só que a resposta para ele não é a água, e sim o ar. O Anaximenes, ele discorda tanto de Tales como de Anaximandro, também vive no mesmo período que ambos ali, e segundo ele, essa substância primordial, o ar, ela é necessária para tudo. Sem o ar, você não consegue ficar nem alguns minutos, tá? Então, como ele é um elemento que não é palpável, eu não consigo pegá-lo, não consigo ver, ele é abstrato, ele está unindo a ideia de apeiron, do Anaximandro. É um elemento ilimitado, porém indeterminado. Eu sei o que é o ar, mas eu não sei explicá-lo, não sei dar referências para ele. Tá? E outra, ele compõe tudo, ele está em tudo. Já seria uma ideia que ele está recorrendo a Tales de Mileto. Ele vai tentar unir as duas teorias, tanto de Tales como de Anaximandro, mas ele vai chegar a uma conclusão diferenciada. Tá? Em todas as coisas existe uma concentração de ar e tudo se reduz e depende da quantidade variável do mesmo, assim formando os outros elementos. O Anaximenes, então, segundo o Anaximenes, a quantidade de ar que existe num objeto vai determinar tanto a sua forma como as características que ele se apresenta para a gente. E o ar por ele é sempre mais sutil que a água. O ar que nos anima, que faz o nosso corpo e tudo do nosso corpo está em funcionamento. E justamente para ele, porque o ar ele é ilimitado, ele se encontra em tudo, ele é necessário para a vida. Pitágoras de Samos vai criar a teoria de Pitágoras. Essa teoria que até hoje causa muita dor de cabeça em vocês. Então, tudo no mundo, por Pitágoras, é regido por números matemáticos. Por Pitágoras, podemos explicar a ação de uma pessoa ou até mesmo os fenômenos se analisarmos determinadas equações matemáticas que nos vão indicar e levar até mesmo esse resultado.
tá? O Pitágoras, até as formas que adquirimos e os objetos que regem a nossa vida, está relacionada à matemática em si. Então, essa construção do pensamento filosófico dele é pautada nessa construção científica, e para o próprio Pitágoras, ele vai até colocar questões supersticiosas relacionadas a números. Ele vai criar até uma própria seita esotérica, tá? Na qual que ele vai defender que existe um Deus criador, e esse Deus criador, ele utiliza a matemática para regir todo o universo, todos os cosmos, todas as mudanças. Então, o Pitágoras, ele vai até impor as ideias de reencarnação voltadas para a equação. E segundo ele, essa reencarnação, ela vai ser a partir da quantidade de conhecimento que adquirimos de uma vida nossa passada. Então, o que eu adquiri de conhecimento da vida passada vai acabar determinando a minha vida atual, tá? E até a minha facilidade em desvendar esses acontecimentos. Ou, quando eu chegar a um ápice de conhecimento, vou acabar indo para uma forma mais elevada de existência. Como essas teorias de seitas pitagóricas era algo considerado como irregular para os gregos antigos, o próprio Pitágoras ele fazia essas discussões voltadas para a seita dele de forma fechada, tá? Então, as pessoas que eram da seita tinham reuniões secretas para poder falar disso. Não era aberto para toda a sociedade. E o que acabou chegando do Pitágoras para a gente acabou sendo de seus discípulos ou de pessoas que eram dessas seitas. Inclusive, até hoje existe muito debate sobre se todo o conhecimento do Pitágoras é realmente dele ou foi de conhecimentos adquiridos de vários membros das seitas e reunidos por ele, tá? Para a própria ideia do Pitágoras aqui, existe uma justa medida e harmonia nas coisas. Pitágoras vai chegar nessa ideia quando ele analisa os acordes de um instrumento para compor música. Ele vai falar que todo acorde, para encontrar uma harmonia musical, ele tem que ter 1/8 menor do que o acorde anterior. Então, a partir de que ele vai medindo, que ele vai diminuindo a sua medição, mais grosso vai ser o som. Enquanto maior, mais fino vai ser o som. Então, o Pitágoras é um dos primeiros a comprovar que, através de matemática, consegue-se fazer música, tá? As atribuições que ele vai dar características aos números são de par e ímpar, e esses números, no total, vão ter umas 10 características. Características até de certo e errado, de sorte e azar, de masculino e feminino, bem e mal, quadrado e retângulo, e por aí vai indo. Outra, o mundo para o Pitágoras de Samos vai surgir da criação, que são limites impostos e indeterminados. Olha a ideia do apeiron. E o limite liga-se com o divino, ou seja, quando a gente vai ter um limite imposto, seja pela matemática ou pelas condições que temos no do próprio ser humano, impostas ao próprio ser humano, desse indeterminado que existe no mundo, vai garantir essas proporções de harmonia. A nossa vida, para ser harmoniosa, ela tem que ter um determinado limite. Essa é a ideia do Pitágoras, tá? E nesse limite, a gente tem um contato com o que seria a ideia de sagrado para ele. O Heráclito de Éfeso, ele vai acabar definindo que o fogo é o elemento primordial que deu existência de tudo, e a ideia de devir. Devir significa transformação, tá? Por Heráclito, tudo que existe encontra-se num fluxo constante. Esse fluxo seria de mudanças. Inclusive, uma das frases mais conhecidas dele é que ninguém se banha no mesmo rio 2 vezes. Porque o rio ou a água que circula o rio não é mais a mesma, nem a pessoa. Vou explicar para vocês. Imagina, você está todo sujo. Você vai tomar um banho num lago ou num rio. Você saiu de lá, não é mais aquela sujeira que estava no seu corpo. Se você for entrar uma segunda vez, é outro tipo de sujeira ou de suor que está lá te impregnando. E a água, como ela está sempre numa corrente, ela está sempre em movimento, não é aquela mesma da limpeza anterior, já é uma outra. Então, essa é a ideia do Heráclito. Tudo na nossa vida está sempre se transformando, mudando. E a vida em si, ela está nessa constante transformação. Essa regra
para ele, é o que ordena o cosmos, que é a razão universal que vai governar tudo e a todos. E vai existir um equilíbrio entre opostos. Os opostos aqui seriam frio e quente, tá? Líquido e sólido, bom e mal. Para o próprio Heráclito, esses opostos vão se confrontar e a partir desse confronto vai ter uma resolução, vai chegar-se a um resultado. E esse resultado é o que vai gerar a nossa vida, tá? Para ele, o fogo é justamente esse elemento primordial, pois ele se encontra em constante movimento. Como a própria labareda do fogo está transformando todas as coisas, transforma o ar pela combustão, transforma os minerais em metal. Por Heráclito, o fogo acaba sendo o material mais importante. E toda a vida é impulsionada pela luta dos contrários. Ou seja, a nossa vida ela é a luta dos contrários devido às opiniões opostas, devido a fatores opostos. Muitas das vezes você está confrontando alguém porque a sua afirmação é diferente da dela, a sua vontade é diferente da outra. E vocês vão entrar numa disputa e o resultado disso vai ser a vida que vocês vão ter que seguir ou vão ter que levar ali da frente. Por Heráclito, até as decisões tomadas na vida política vão ser relacionadas a essas lutas, tá? E a decisão da vida do cidadão, do próprio desenvolvimento da sociedade. Agora, Parmênides de Eleia, ele vai falar que todos os sentidos são enganosos. Nosso tato, olfato, audição nos levam sempre ao engano. Então, a nossa base de pesquisa, ela sempre deve ser a lógica, a racionalidade. Eu não devo levar em conta em nada dos meus sentidos. E ele vai afirmar que existe o ser. A ideia de ser aqui é a essência, tá? Existe uma espécie de alma, de espírito, algo que anima o seu corpo, tá bom? Uma essência para tudo aquilo. O Parmênides, ele vai determinar isso como o ser. E ele vai falar que também não pode haver uma contradição, nem na sua explicação, nem no seu discurso, nem da demonstração científica de algo. Lembrando, ciência daquele período, não a que conhecemos hoje, mas as bases que eles constroem é utilizada até hoje, tá? E o princípio de identidade de não contradição. Se eu afirmei alguma coisa, eu não devo me contradizer. Se eu me contradizo em alguma coisa, significa que o que eu afirmei é uma falsidade. Então, toda a verdade, ela não pode ser baseada numa mentira, tá? Todo conhecimento, ele deve ser puramente voltado e baseado na verdade ou na comprovação dessa verdade. O conhecimento só pode ser adquirido por meios lógicos e pela dedução. A dedução aqui seria justamente obter o resultado, tentar comprovar ou retirar os dados e analisar de uma forma lógica, racional, aquilo que foi me transmitido ou aquilo que eu estou pesquisando, tá? Então, existem duas vias para o conhecimento. O Parmênides existe a via da opinião, que na Grécia Antiga eles chamavam de doxa. A opinião, ela não é válida, porque ela é cheia de incertezas, tá? Como a opinião ela não é aprofundada, ela não tem uma verdade totalmente adquirida. Agora, temos a outra, que se chama episteme. Episteme aqui seria o conhecimento. Ele já é a verdade. Para o próprio Parmênides, todo e qualquer ser humano deve se guiar pela episteme, pela verdade, pela racional, pela lógica ou pelo logos, tá? Lembrando, Parmênides ele está criticando e competindo contra Heráclito. Parmênides e Heráclito eles vão ser uma das bases principais desse sistema pré-socrático. Inclusive, futuramente, o filósofo Platão vai trabalhar e construir muito da sua filosofia baseado na teoria desses dois. Empédocles de Agrigento, ele concilia as concepções de Parmênides e Heráclito também, só que ele vai trazer uma explicação não tão racional assim. Ele vai afirmar que tudo que existe no mundo é feito pelos 4 elementos: água, ar, fogo e terra. E o que une esses elementos seria o sentimento do amor. E o que desune
esses elementos seria o próprio ódio. Então, todas as transformações, mudanças ou objetos que temos seria numa forma cíclica, ou seja, esses acontecimentos sempre estão numa constante transformação, mudança, tá? Que é baseado no ódio ou no amor. O ódio vai trazer uma união, vai criar um determinado elemento. Desculpa, o ódio vai trazer uma desunião, vai criar um determinado elemento, enquanto o amor vai criar uma união e vai formar outro. E vamos estar nesse ciclo repetitivo, certo? Por isso que ele acaba falando que o mundo é composto por 4 raízes. Quando ele diz raízes, ele está querendo trazer a ideia desses elementos. E Demócrito de Abdera. Demócrito de Abdera vai ser um dos mais revolucionários desse período, porque ele vai ser o primeiro a trazer a ideia de átomo. Para o Demócrito, existe um elemento único, indivisível, minúsculo, que não se enxerga a olho nu, no qual ele é composto pelo átomo. Esse átomo ele vai estar em tudo que existe, só que as diferenças entre um objeto, entre um ser e o outro, é por conta de como esse átomo se movimenta. Porque para o Demócrito, entre esse átomo vai ter um espaço também de vazio. E o que compõe esse vazio, ou como o átomo se movimenta entre esse vazio, vai estar criando outras coisas. E para o próprio Demócrito, à medida que um átomo bate no outro, ele vai estar formando algo. Agora, quando existe a destruição do átomo, significa a morte, o fim de algo, tá? Ele também vai se basear na ideia de Heráclito e Parmênides. Segundo ele, esse átomo e o vazio, ou seja, ele coloca mais de um elemento, que são esses criadores de tudo, e o átomo, ele nunca muda, porque ele é eterno, ele está em tudo, ele está em todos. Tá? Agora, os espaços vazios no qual esse átomo circula já é mudável, varia de uma coisa para outra. E a própria morte é o resultado da destruição desses átomos. Galera, outra coisa que ele vai trazer é que os átomos eles também podem estar mudando de forma, e essa mudança de forma de um átomo para outro tamanho, forma de se locomover, vai também estar trazendo uma base de diferenciação entre um objeto, um ser vivo e outro, tá? As imagens foram retiradas desse site de domínio público e as referências bibliográficas, caso vocês queiram aprofundar os seus estudos ou dar mais aquela lida. Muito obrigado.